Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 59, hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2020. Como eu já tinha falado para vocês, hoje farei a terceira parte da retrospectiva 2019, com os fatos que considerei mais importantes do restante do mundo, mas apenas gostaria de antecipar, antes do início propriamente dito, de que hoje ainda farei o Conexão 60 especial sobre a morte do general iraniano, o Soleimani, que ontem, quinta-feira, sofreu um ataque de forças americanas no aeroporto de Bagdá, e ainda estamos levantando algumas informações sobre o evento. Então hoje ainda o Conexão 60 especificamente sobre a morte do general iraniano. Então, indo para a retrospectiva 2019, da parte que ainda não abordei na retrospectiva parte 1 e parte 2, vou começar pela China, lembrando a todos que a China é um país que nesses últimos 40 anos cresceu muito. Em 2019 completou 70 anos da República Popular da China, fundação da República Popular da China em 1949 pelo Mao Tse-tung. Mas nesses últimos 40, ali após 78, 79, realmente a China explodiu em termos de desenvolvimento, retirar pessoas da pobreza, etc. E é importantíssimo a gente lembrar que a China, nós estamos falando aí de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é muita gente, né? Então todos esses problemas que nós temos no Brasil com 200 milhões de pessoas, vocês imaginam com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E a China tem um regime político diferenciado. Não é uma democracia ocidental, lá eles não escolhem o seu presidente, os seus parlamentares, tem um grande partido, o Partido Comunista Chinês. E a China, em 2019, ela teve, eu destacaria como grande evento na China, essa guerra comercial com os Estados Unidos. O Trump, quando assumiu o poder, ele, na minha opinião, acertadamente, claramente identificou a China como o país que pode retirar os Estados Unidos dessa posição hegemônica de maior potência do mundo atualmente. E o Trump tem feito tudo aí nesse mandato dele até o momento contra a China, tendo a China como alvo. E a guerra comercial é o grande destaque, o ano todo discussões sobre tarifas, sobre imposição de tarifas. Os Estados Unidos têm um grande déficit na balança comercial com a China. Nós temos conhecimento de diversas empresas, inclusive de tecnologia americanas na China. Então esse também é uma outra batalha do Trump, né? E a China, com essa população tão grande, com esse regime político fechado, ela precisa crescer num ritmo bom para gerar empregos, para evitar a instabilidade. Esse é um dado que eu acho que é importante a gente não esquecer, né? A China tem crescido aí na faixa de 6,5% ao ano, que para um país do tamanho da economia chinesa já é muito, mas com a questão da população e somada à questão do regime político, é importante. Ou seja, a China precisa crescer nessas proporções para manter, digamos assim, a sua população tranquila, sem perturbar a hegemonia do Partido Comunista Chinês. Esse é um dado que a gente tem que estar sempre comentando. E a China, em função do seu tamanho em termos de população, ela tem duas brigas muito grandes, porque ela precisa buscar os recursos energéticos fora do país, maior consumidor de energia do mundo e maior consumidor de alimentos do mundo, né? Então, tanto energia como alimentos, a China precisa importar, né? E apenas água, que é um elemento importantíssimo, a China consegue ser relativamente autossuficiente, digamos assim, porque ela tem a província do Tibete, e de lá vêm os principais rios chineses. Então esse é um outro dado importante. Então eu destaco em 2019 em relação à China essa questão da guerra comercial com os Estados Unidos, que teve uma relativa trégua agora em dezembro, um relativo acordo entre os dois países, mas isso não vai terminar e a gente tem que acompanhar. Vocês lembram também que já comentamos aqui também no nosso podcast a situação da província, aquela província a oeste da China, a província de Xinjiang, que tem a maioria muçulmana, os uigures, são muçulmanos, e isso aí incomoda bastante o governo chinês. Eles têm lá campos que eles chamam de campos de reeducação. A mídia ocidental cai em cima disso, fala muito sobre isso. Existem aí informações de que existem milhões de uigures chineses em campos de reeducação, como os chineses falam, né? Então esse é um ponto que também
mantém a China aí bastante preocupada, o governo chinês tem muita preocupação. Também destaco em 2019, em relação à China, o lançamento do seu segundo porta-aviões, o primeiro construído efetivamente no país, o que chama a atenção da gente, como a China ainda está atrás, principalmente dos Estados Unidos, em termos de potência naval. Os Estados Unidos possuem 11 porta-aviões nucleares, a China lançou o seu segundo agora foi entregue a força operativa, né? A esquadra chinesa recebeu o Shandong, que é o segundo porta-aviões chinês, somente agora no final do ano, é um dado importante. Obviamente a China continua com aquela questão das ocupações e das ilhas no Mar do Sul da China. Já é uma questão que vem desde 2013. Os Estados Unidos está sempre reclamando em relação a isso. Vamos lembrar que ali, aquela região do Mar do Sul da China possui muito petróleo e gás. E, obviamente, é uma rota importantíssima do comércio chinês, tráfego marítimo chinês importantíssimo, passa por ali, indo para o Estreito de Málaga, ali em Singapura, etc. Então, o Mar do Sul da China é estratégico para a China, e a China continua construindo ali instalações militares e instalações de apoio logístico, pistas de aeroporto, etc. O outro dado que considero importante em 2019 relacionado à China, sem sombra de dúvidas, é a questão de Hong Kong. Vocês têm acompanhado pela televisão, pelas notícias, aqui também no nosso podcast, tem falado bastante sobre isso. A situação de Hong Kong, lembrando que ela se tornou uma província especial chinesa a partir de 1997. Ela era britânica, e com o compromisso de uma certa liberdade econômica e parcial liberdade política. Hong Kong, inclusive, tem uma moeda própria, né, diferente da moeda da China, mas a China ainda mantém um controle sobre Hong Kong em relação à política externa e forças armadas. Hong Kong não tem forças armadas próprias e nem política externa própria. E esses protestos todos começaram em março, e correram durante o ano todo, ainda não terminaram. Começamos em 2020 ainda com esses protestos também em Hong Kong, principalmente de jovens. Inclusive a Universidade de Hong Kong ficou tomada pelos jovens com barricadas durante alguns dias, durante 2019, muita violência, mas infelizmente eu acho que essa violência toda não vai dar em nada, né? A China está usando o tempo chinês, né, que é um tempo bem mais espaçoso, né, bem mais amplo do que o nosso ocidental, e está aguardando a coisa acalmar para, quando chegar o momento, ela tomar efetivamente o controle total de Hong Kong. Está previsto para 2047, ou seja, tem muito tempo pela frente. Então a China sabe disso, então a China não reagiu como muitos esperavam com suas forças militares, não digamos assim, invadiu Hong Kong havia ali em Shenzhen, que é a cidade principal chinesa perto de Hong Kong, havia ali uma brigada chinesa pronta para entrar em Hong Kong, para tentar conter os distúrbios, mas a coisa ficou, digamos assim, mais ou menos controlada pela polícia de Hong Kong, mas foi um tema aí que ocupou, digamos assim, as manchetes em 2019 bastante. Vejo ali talvez uma influência norte-americana, que, como eu disse, tem muito interesse em desestabilizar o governo chinês, né? Os Estados Unidos não têm interesse que a China continue crescendo no ritmo que cresce, e obviamente que uma instabilidade em Hong Kong ela é do interesse dos Estados Unidos, e eu acho que os Estados Unidos têm aí alguma mão, digamos assim, no sentido de influenciar, incentivar essa juventude de Hong Kong para esses protestos, mas que eu acho que no final das contas não vai dar em nada. Saindo da China, eu queria ir rapidamente para Japão e Península Coreana. No Japão, destaco aqui, a gente não pode esquecer que o Japão é a terceira maior economia do mundo, mas passa aí por um grande período de uma relativa estagnação econômica. O primeiro-ministro, o Shinzo Abe, conseguiu ser reeleito, já é o primeiro-ministro com maior tempo, né, no mandato na história do Japão. O Abe, ele é de centro-direita. Na cabeça dele, ele considera importante a reforma da Constituição pacifista japonesa, só que ele não conseguiu obter a maioria nas cadeiras na renovação do parlamento japonês no meio do ano, e por enquanto a Constituição japonesa continua com as suas proibições. A gente sabe que o Japão possui uma força de defesa, ela não pode ter uma força ofensiva. O Japão não pode ter arma nuclear, por exemplo, entre outras restrições. Então esse foi um dado importante de 2019. O Japão está para fechar o acordo comercial bilateral com os Estados Unidos, que é um dado relevante também. E obviamente que fica naquela expectativa. O Japão possui cerca de
entre 35 e 40 mil militares americanos em solo japonês. O Japão ele fica sempre ali numa expectativa das tensões na Península Coreana, com a Coreia do Norte e com a China. O Japão não é bem visto nem por um nem por outro em função da história das invasões japonesas no século XX desses dois países, tanto Coreia como China. Então o Japão fica numa encruzilhada assim até de fora interessante da gente ver, um país tão desenvolvido, um país com uma história tão rica, mas que tem, em termos de poder militar, um poder militar aquém das suas possibilidades, embora suas forças de defesa sejam forças de defesa com um poder militar bastante considerável, mas comparado com as potências nucleares, Estados Unidos, China, Rússia, por exemplo, França, Reino Unido, o Japão está abaixo. Esse é um dado que a gente não pode esquecer. Em relação à Península Coreana, dados de 2019, não houve grandes avanços em termos de desnuclearização da península. É um objetivo na política externa dos Estados Unidos, desnuclearizar a Coreia do Norte. A Coreia do Norte nuclear, obviamente, aumenta a tensão ali na região, Coreia do Sul, Japão principalmente. Obviamente, a gente sabe, já comentei aqui no podcast, que acho que a desnuclearização é muito difícil de acontecer. O Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, dificilmente vai abrir mão dessa capacidade. É um poder muito grande que ele tem nas mãos, ter essa capacidade de uso da arma nuclear, principalmente contra a Coreia do Sul e Japão. E lembrando que na Coreia do Sul, os Estados Unidos têm cerca de 30 mil militares. Então, como eu comentei, tem mais ou menos 40 mil militares americanos no Japão, 30 mil militares na Coreia do Sul, um número bastante elevado. A Coreia do Sul paga por isso, né? Ela paga para o governo americano manter essas tropas em seu território, ajudando a proteção da Coreia do Sul. E a gente não pode também esquecer que a Coreia do Sul é um país que tem um crescimento aí muito grande, é um dos países do G20 em termos de economia, um país tecnologicamente bastante avançado, tem forças armadas também bastante razoáveis, tem um programa de construção naval muito avançado. A Coreia do Sul disputa aí com o Japão e China o primeiro lugar em termos de construção de navios no mundo, de uma maneira geral. Tem também um programa bastante interessante de construção de navios de guerra, submarinos. Então a Coreia do Sul não é um país qualquer, um país bastante desenvolvido, mas o grande problema ali da região, que preocupa muito, principalmente Japão e Coreia do Sul, é a Coreia do Norte, maior ditadura talvez do mundo, o país mais fechado do mundo, cerca entre 25 e 30 milhões de habitantes, vivendo aí muitos deles em extrema pobreza, pouco acesso de jornalistas à região. A gente tem muito pouca informação que a gente possa acreditar em relação à Coreia do Norte, mas infelizmente uma das grandes ditaduras do mundo e que não vejo aí no futuro nada que possa nos indicar o término dessa ditadura do Kim Jong-un. O Trump chegou a namorar a possibilidade de destruir totalmente a Coreia do Norte, mas na época foi contido, provavelmente pelos seus generais que cercavam o seu governo, estavam no seu governo, próximo ali, o general Mattis, que era o secretário de defesa, etc. Então, eu acho que o Trump foi cozinhando o Kim Jong-un, só que as sanções econômicas realmente acabam pressionando bastante a Coreia do Norte, e o Kim Jong-un até ameaçou nesse final do ano de 2019 realizar aí um ataque surpresa, um evento surpresa, seria um presente de final de ano, como ele chamou, mas acabou não acontecendo. Acho que ele deve ter recebido algum recado do Trump, para não avançar muito nessas suas ameaças, e acabou não acontecendo. Havia uma previsão talvez de um lançamento de um novo míssil balístico de longa distância por parte da Coreia do Norte, que caísse a leste do Japão. Os últimos testes que a Coreia do Norte tem feito tem se limitado ali na área do Mar do Japão, ali entre Coreia, Península Coreana e Japão. Vamos ver o que nos espera em relação à Coreia do Norte nesse ano de 2020. Coreia do Sul vai ter eleições parlamentares em abril. Atualmente o partido que está no poder, a maioria é de centro-esquerda, ou seja, é mais voltado para negociação com a Coreia do Norte, etc. Mas a centro-direita é sempre uma preocupação, caso ela venha a ter êxito nas eleições em abril. Presidente, na verdade, eleições presidenciais na Coreia do Sul apenas em 2022, mas as eleições, o Congresso da Coreia do Sul troca todo agora em abril de 2020. Vamos acompanhar também um evento importante. Saindo então dessa Península Coreana, Japão, falamos já de China, vamos para a Índia,
país também que considero importantíssimo no cenário internacional. Nós não temos muito conhecimento sobre Índia aqui no Brasil, a gente não estuda muito Índia, deveria estudar mais. Um país que, de acordo com a ONU, deve ultrapassar a China em termos de população nessa década aí. E então a Índia já é o terceiro maior importador de petróleo do mundo, esse também é um outro dado importante. É a maior democracia do mundo. O Narendra Modi, primeiro-ministro, foi reeleito com uma grande margem, uma excelente votação para o Narendra Modi em maio. Ele é um hindu nacionalista e, em função disso, esse ano de 2019 foi um ano tenso para a Índia. Em fevereiro, vocês lembram que teve aquela questão com o Paquistão, até antes das eleições de maio. A situação ali ficou muito tensa na Caxemira, entre Índia e Paquistão, inclusive a queda de um avião indiano. E na época eu até achei que a mídia brasileira estava dando pouca importância a dois países nucleares. Nós estávamos ali quase à beira de ter uma guerra entre dois países nucleares, que seria a primeira vez desde o advento da arma nuclear em 1945. Um evento que considero muito significativo e que acho que a nossa mídia deu pouca importância e estudou pouco o assunto, né? O Paquistão, como vocês sabem, é um país de maioria quase absoluta de muçulmanos, e a parte da Caxemira é dividida entre Índia e Paquistão, e a tensão ali naquela região é uma tensão muito grande, porque a parte onde a Índia tem a soberania é uma parte de maioria muçulmana. Então essa questão também gerou muita discussão e muita tensão ao longo desse ano. Uma mudança da Constituição indiana, os muçulmanos indianos reclamando muito dessa mudança, acusando essa mudança na Constituição como prejudicial aos muçulmanos que vivem na Índia. Para vocês terem uma ideia, são quase 200 milhões de muçulmanos que vivem na Índia. Em termos de população, só perde para a população, em termos de muçulmana do mundo, perde para a Indonésia, que é a maior população muçulmana do mundo, e a população do próprio Paquistão, que é um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Então, são muitos muçulmanos que moram na Índia e, obviamente, isso causa um elemento sempre de tensão. O Narendra Modi sabe disso e está tentando, aí, com essa nova modificação na Constituição, dar uma contida, né, nos muçulmanos indianos. Não é fácil, mas isso aí foi um outro motivo de bastante tensão aí durante 2019. Um outro elemento importante que a gente não pode esquecer da Índia é a questão da economia. A Índia, obviamente, com uma população desse tamanho, precisa de um crescimento econômico como a China grande, mas em 2019 o crescimento indiano deve ficar abaixo de 5%. A Índia estava crescendo aí a um ritmo bastante acelerado, mas em 2019 caiu bastante o crescimento indiano, deve ficar abaixo de 5%, o que é um dado ruim para o governo do Modi. Em termos militares, a Índia continua avançando no seu programa de submarinos nucleares, lançadores de mísseis balísticos, inclusive. É um evento importante. A Índia tem um acordo muito forte com a Rússia. A Rússia, inclusive, cede para a Índia um submarino de propulsão nuclear em forma de leasing, né? Um contrato aí de 10 anos que a Índia pode utilizar esse submarino russo de propulsão nuclear. É um dado importante para a gente. É o único caso no mundo, né, de algum país fornecer assim, tecnologia militar de defesa nesse padrão, como a Rússia faz com a Índia. O maior fornecedor de armas para a Índia é a Rússia. A gente também, é importante a gente lembrar a questão dos BRICS, né? Rússia, China, Índia, África do Sul e Brasil, que Brasil e África do Sul em 2019 acabaram ficando um pouquinho aquém disso. Vocês lembram que em novembro de 2018 foi retomada aquela reunião dos RIC, né, Rússia, Índia e China. Os três líderes se reuniram na Argentina no final de novembro, na reunião do G20, em final de novembro de 2018. Muitos países ficaram um pouco tensos com essa ligação. Nós estamos falando aí de três países importantíssimos, três países nucleares, Rússia, China e Índia. E essa reunião do RIC voltou a acontecer em outros níveis, nível de ministros, etc., ao longo de 2019, e os chefes, né, os três líderes principais, o Modi, o Putin e o Xi Jinping, se encontraram novamente na reunião do G20 no Japão em junho de 2019. Então, vamos ficar atentos aí como que esse RIC aí avança. Sabemos que esses três países têm problemas históricos. A China está tendo uma excelente relação com a Rússia, porque é o maior comprador de petróleo e gás da Rússia,
mas sabemos que historicamente já tiveram problemas, então a gente nunca sabe, existe uma certa disputa de influência entre Rússia e China ali na Ásia Central. A China tenta se expandir com aquele programa Belt and Road, pela Ásia, pela África, etc. E ali, principalmente na Ásia Central, aqueles países ali, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão, há uma disputa de influência entre Rússia e China ali naquela região, é um dado importante. E, obviamente, sabemos também das disputas fronteiriças entre China e Índia. Então, eles estão nessa amizade, Rússia, China e Índia, mas tem problemas históricos, são potências nucleares, potências militares, e a gente tem que acompanhar com bastante cuidado. Então, o ano da Índia foi um ano complicado. O Modi, obviamente, ficou muito satisfeito com a sua reeleição, mas sofreu bastante com essa questão contra o Paquistão, Caxemira, questões de fronteira, etc. E vamos continuar acompanhando. Eu acho que o Brasil tem que aumentar muito o seu comércio com a Índia. É um comércio ainda relativamente baixo, considerando a população indiana. Tivemos notícia na reunião dos BRICS que aconteceu em Brasília em novembro, de que o presidente Bolsonaro fará uma visita à Índia em 2020. Isso é um dado que eu acho muito relevante, muito importante. O presidente Bolsonaro visitou a China em outubro de 2019. Eu acho que foi uma vitória também essa visita do presidente Bolsonaro à China. China, nosso maior mercado, maior parceiro comercial, principalmente em termos de commodities. E no início do governo do presidente Bolsonaro havia aquela questão de uma maior prioridade em relação aos Estados Unidos nas nossas relações exteriores, mas ao longo do ano o vice-presidente Mourão visitou a China em maio e o presidente Bolsonaro visitou a China. Uma grande comitiva brasileira visitou a China em outubro. Foi uma notícia muito importante. O Brasil foi anfitrião da reunião dos BRICS em novembro, em Brasília, e eu acho que isso aí equilibrou um pouco mais dentro do que, na minha opinião, deve ser o correto. O Brasil mantendo uma posição de equilíbrio entre as principais potências, tendo boas relações com todas elas, e vi com ótimos olhos essa notícia da visita à Índia do presidente Bolsonaro agora em 2020. Nós temos muito a avançar aí nas relações com um país tão importante como a Índia. E aí eu gostaria de fechar a nossa retrospectiva 2019, falando um pouco sobre os polos, mas são duas regiões que não falamos muito. Lá para cima, em relação ao Ártico, quando a gente fala de Ártico, a gente fala de Oceano Ártico, aquela rota norte, que é aquela rota que passa costeando ali a Rússia, ela se tornou ainda mais importante em 2019. O maior número de navios conseguiu cruzar essa rota, principalmente vindo de China, de Coreia do Sul e do Japão, porque economiza muito em termos de dias de navegação, cerca de 10 dias de navegação a menos do que se for lá pelo Oceano Índico, Canal de Suez para a Europa, por exemplo, nessa rota entre Ásia e Europa. E a Rússia tem muito interesse no desenvolvimento dessa rota, obviamente, porque em termos econômicos, a possibilidade de apoio logístico, rebocadores, etc. A Rússia tem a maior frota de quebra-gelos do mundo, incomparavelmente maior do que qualquer outro país. Vários exercícios militares russos também desenvolvidos durante 2019 na área do Ártico. O que também chamou a atenção foi o aumento dos exercícios da OTAN nessa região, os Estados Unidos mais atentos a essa questão. E um dado relevante de 2019 foi a oferta do presidente Trump para a compra da Groenlândia. Isso já aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos já tinham oferecido de comprar a Groenlândia da Dinamarca. A Groenlândia é parte da Dinamarca, a maior ilha do mundo. Tem mais ou menos em torno de 50 mil habitantes, e a Groenlândia ela é um país riquíssimo em termos minerais, e com a questão do aquecimento global tem sido cada vez mais fácil de se prospectar minerais na Groenlândia. Houve esse oferecimento, obviamente que o governo da Groenlândia e da Dinamarca nem levaram em consideração essa oferta do presidente Trump, acabou até cancelando uma visita que o Trump tinha à Dinamarca pela resposta do primeiro-ministro dinamarquês. E essa questão, então, vamos lembrar que o Ártico, diferente da Antártica, não possui um tratado, existe um Conselho do Ártico, composto pelos 8 países que são cortados pelo Círculo Polar Ártico, possui membros observadores, e aí entra uma questão que também considero importante. Acho que o Brasil deve
ter como uma meta futura se tornar observador do Conselho do Ártico. Lógico que estamos bastante distantes geograficamente do Ártico, mas tudo que acontece lá influencia o planeta de uma maneira geral. O Brasil não é um país qualquer, é um país protagonista, e como país protagonista do sistema internacional, nós temos que nos comportar como tal e temos que participar de todos os fóruns. A gente não está no Ártico. Para vocês terem uma ideia, o Brasil nem ratificou ainda o Tratado de Svalbard, que é um tratado que é relativo ao arquipélago de Svalbard, que é um arquipélago norueguês. E esse tratado permite que os países que aderem ao tratado possam, inclusive, instalar estações de pesquisa no arquipélago de Svalbard, né, que fica dentro do Círculo Polar Ártico, ou seja, lá para cima, né, bem ao norte. Vários países possuem estações de pesquisa em Svalbard, como, por exemplo, China e Índia. A Índia, por exemplo, também não é um país ártico, né, bastante distante do Ártico. A Índia não apenas possui estação de pesquisa no arquipélago de Svalbard, como também é membro observador do Conselho do Ártico. A China também é membro observador. Então, só para lembrar vocês desse espaço geográfico, aqui no Brasil a gente fala pouquíssimo, mas é um espaço geográfico que está cada vez mais em disputa geopolítica das grandes potências, principalmente China, Rússia e Estados Unidos. Indo rapidamente para a Antártica, ano de 2019, eu destaco o prosseguimento da construção da 5ª estação chinesa, né? A China se tornou membro consultivo do Tratado da Antártica depois do Brasil, e a China já está com a sua 5ª estação aí em construção, previsão de prontificação em 2022. Também o lançamento do Shulong 2, o segundo navio quebra-gelo de pesquisa chinês, está fazendo a sua primeira expedição para a Antártica agora, nesse verão 2019-2020. E também destaco que a nossa estação, a nova estação Comandante Ferraz, ficou pronta, vai ser inaugurada agora em janeiro, e é um motivo de bastante alegria para nós. Uma estação super moderna, com muitos laboratórios, muito superior à estação antiga que pegou fogo em 2012, e é sem sombra de dúvidas importante para a presença brasileira no continente antártico, um continente que influencia o clima global, o clima da América do Sul em particular. Então, nós estarmos na Antártica é um evento importante para o Brasil. Nós precisamos entender um pouco melhor essa importância para valorizarmos a presença brasileira lá. E também um outro dado importante de Antártica que destaca em 2019 foi a questão do turismo antártico, né? O número de turistas aumentou bastante no verão de 2018 para 2019, e há uma previsão de agora, 2019 para 2020, esse número aumentar muito, quase duplicar, chegando quase a 80 mil turistas, que obviamente a gente, olhando assim, parece um número pequeno em relação ao tamanho da Antártica. A Antártica é um continente maior do que o Canadá, mas se nós compararmos que os turistas antárticos estão na faixa de 40 a 45 mil turistas, pular para 80 é uma subida bastante grande. Há uma certa preocupação internacional dos países membros do Tratado Antártico com possível degradação da Antártica em termos de comprometimento ali digamos assim, da pureza do continente, da limpeza do continente, etc., com a participação de tantos turistas. Mas os membros do Tratado da Antártica, que se reúnem anualmente, já têm discutido nessas reuniões, de maneira que os turistas vão para a Antártica já brifados com relação a várias questões de meio ambiente, preservação de meio ambiente, cuidados que devam ter lá, mas eu acho que é um ponto bastante relevante. E fechando em termos de Antártica, apenas o dado triste desse final de ano, a queda de uma aeronave C-130 chilena, que estava se deslocando de Punta Arenas para a base chilena de Frei, na ilha Rei Jorge, a ilha onde fica a nossa estação, inclusive. Nós utilizamos essa pista da base Eduardo Frei chilena também como uma pista para apoio de pouso das nossas aeronaves C-130 da Força Aérea Brasileira, e infelizmente os 38 chilenos vieram a perecer no Estreito de Drake, o estreito talvez mais perigoso do mundo em termos de mar, estado do mar, temperatura baixa, etc. Então esse foi um dado triste aí desse final de ano em termos de assuntos relativos à Antártica. Então essa foi a nossa retrospectiva 2019. Em linhas gerais, eu acho que o Brasil, nesses temas que eu comentei, ele tem que continuar avançando. Acho que foi um ano
em que nós mostramos um certo equilíbrio nas relações com a China, positivo, nossa maior balança comercial. Acho que terminamos bem o ano com essa questão de China. O início do ano foi um pouco preocupante. Também vejo com bons olhos o aumento da nossa preocupação em relação à Índia, um país importantíssimo. Espero que em 2020 agora o presidente possa efetivamente visitar a Índia e a gente possa aumentar bastante a nossa balança comercial com o país e em outros projetos também com a Índia, um país também importante em outras áreas de ciência, tecnologia, militar. Obrigado, esse é o término então, retrospectiva 3, 2019. Lembrando que a 1 e a 2 já estão disponíveis na nossa página no YouTube, no Spotify. E em seguida vou fazer a gravação então do Conexão 60, falando especificamente sobre a morte do general iraniano, o Soleimani. Obrigado.